Desce, Criador, aqui, vem, respiro de Deus, manda do céu a luz, manda no coração a paz. Mais uma vez. Desce, Criador, aqui, vem, respiro de Deus, manda do céu a luz, manda no coração a paz. Amém. Muito bem, vamos continuar aqui a nossa aventura, né, o nosso conhecimento desse grande homem, né, do apóstolo Paulo. E como todos estavam aqui na quinta-feira passada, os que estão aqui hoje, sim, né? Acredito que sim. Então a gente pode dar essa continuidade, né? Mas nós lembramos e precisamos lembrar sempre, né, o terremoto que foi causado em Damasco na vida de Paulo. Né? Obrigada, amor. Então, ali não foi só Paulo que caiu por terra em Damasco, né? Foram as suas seguranças, né? Tudo aquilo que Paulo depositava a sua esperança, a sua confiança, cai por terra. Né? Aquele Deus que nós vimos aqui na semana passada, né, que abriu o mar, aquele Deus poderoso que castigava o pecado dos pais nos filhos até a terceira geração, cai por terra. Né? E Paulo vai conhecer o Deus que Jesus apresenta. E quem é esse Deus que Jesus vai apresentar para Paulo? Né? E também apresenta hoje, mais uma vez, para cada uma de nós, para renovar o nosso amor, para renovar a nossa esperança. Quem é esse Deus? O Deus de Jesus é um bom pastor, né, que deixa as suas 99 ovelhas no deserto e vai procurar a ovelha que se perdeu. Esse Deus de Jesus é aquele pai amoroso que fica esperando o filho que saiu de casa na varanda. E quando aquele filho volta, faz festa, né? Manda tocar música, manda matar o novilho gordo e faz festa. Não busca os justos. Né? Esse Deus que Jesus mostra para Paulo, ele vem atrás de quem? Dos pecadores. Né? Ele é o médico, né, que vem dar o remédio para aqueles que estão doentes. Ele não apedreja a mulher adúltera. Né? O Deus de Paulo tinha deixado essa lei, né, que a mulher que fosse pega em adultério fosse apedrejada. E esse Deus de Jesus não. Ele não condena as injustiças de Zaqueu, mas se hospeda em sua casa. Né? No Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus tinha essa característica de pai. Né? Tem 14 citações no Antigo Testamento, onde diz que Deus é pai, mas que Deus é pai, é o Abi. O Deus que Jesus vem apresentar para Paulo é o Abá, é o paizinho. Jesus chama Deus de pai. E mais, ensina os seus seguidores a chamar Deus de pai, de paizinho, de paiê, né, com toda a intimidade. Então, era muita coisa para Paulo assimilar. Né? E toda essa forma nova que Jesus apresenta de Deus para Paulo, sem deixar que esse Deus seja 3 vezes santo. Então, tudo isso para Paulo foi uma transformação muito grande na sua alma. E para isso, Paulo, se vocês quiserem anotar para depois ler, né? Paulo se retira. Paulo vai ficar no deserto da Arábia, né? Por mais de 2 anos. E lá essa passagem vocês vão ver em Gálatas 1,17, né? Quando Paulo vai para o deserto para assimilar tudo aquilo que aconteceu com ele.
E nesse deserto, Paulo vai debruçar sobre 4 pilares, né, que vão ser importantíssimos para a vida espiritual de Paulo. Então, primeiro pilar, o maldito que morreu no madeiro, agora era o Deus bendito. Vejam bem as diferenças, né, o que vai acontecer no interior de Paulo. Paulo afirma e confessa que Jesus é Deus. Ele é o Messias, é o Deus de Deus, luz da luz, né, que nós rezamos, né, no credo. O segundo pilar, que Jesus foi glorificado por Deus e que agora é o Kyrios, é o Senhor. Mas não é simplesmente o Senhor, é o Senhor de Paulo, é o meu Senhor, Paulo vai dizer. Então, voltando, primeiro, ele é Deus. Jesus é Deus, é o Deus de Deus, luz da luz. Depois, um Deus que é Kyrios, que é Senhor, né? Sobre aquela passagem linda que Paulo fala, né? Que todo joelho se dobre, né? Toda língua professe que Jesus Cristo é o Senhor. Aquela passagem tão forte, né? O meu Senhor. O terceiro pilar, o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro meio para a salvação. O que a gente via na semana passada? Qual que era o meio para a salvação de Paulo? Cumprir as leis, né? Os 617 preceitos, era isso que ia garantir a salvação para ele. E o quarto pilar, que vai reger a vida de Paulo, Cristo é o propiciatório. Vocês lembram no Antigo Testamento, que era a arca da aliança, né, onde ali estava a presença de Deus, onde era derramado o sangue dos animais, né, de um cordeiro puro, sem mancha. E o que esse sangue fazia? Cobria, né, os pecados durante um ano. Aquilo era chamado propiciatório. Agora, para Paulo, quem é o propiciatório? É o próprio Jesus. O próprio Jesus, ele é o propiciatório e ele é o sacrifício. É o Novo Testamento cumprindo o Antigo, né, de uma forma perfeita. Então, ele vai percebendo, nós vamos percebendo, né, com esses pilares na vida de Paulo, podemos falar que Paulo muda da água para o vinho. Né? Então, é isso que ele vai assimilar no deserto, que ele vai aprofundar. Né? Porque o que aconteceu com Paulo? Ele não só conheceu Jesus, ele não só estudou Jesus, mas Paulo em Damasco fez o que com Jesus? Ele teve uma experiência com Jesus. É isso que muda a vida de Paulo, é isso que muda a nossa experiência. É muito diferente eu ler a Bíblia, eu conhecer capítulo por capítulo, versículo por versículo, mas só a letra. E eu não fazer uma experiência com Jesus, que é a palavra, com a pessoa de Jesus. Foi isso que transformou Paulo, a experiência. Então, Paulo vai ser formado por Deus no deserto. Né? Tem aquela passagem do profeta Oséias, que diz assim: levar-te-ei ao deserto e lá lhe falarei ao coração. Como foi importante essa experiência no deserto de Paulo e como também nós precisamos ter o nosso deserto. Não só uma vez, mas o nosso deserto diário, onde nós permitimos que Deus nos fale ao coração, que Deus nos forme, que Deus vá sedimentando a fé nas nossas vidas, nos nossos corações. Paulo não podia, veja bem, o que aconteceu com Paulo em Damasco foi algo muito sobrenatural, né? E assim, até com efeitos, né? Uma luz no céu que o cegou, ele cai do cavalo, ele fica cego. Muitas coisas externas aconteceram naquele dia. Existia o perigo de Paulo ficar só naquilo, só na superfície desses acontecimentos. E não, ele precisava aprofundar. E é isso que Deus também pede de nós. Às vezes nós ficamos somente naquilo que nós sentimos, que nós percebemos, no arrepio, na emoção que eu chorei. Deus permite, muitas vezes, essas emoções na nossa vida, essas coisas sensíveis. Mas nós sabemos que isso não vai ser para sempre. Né? Hoje eu sinto, amanhã eu não sinto. E é exatamente isso que se passa com Paulo. Ele aprofunda. Ele faz com que aquela fé na vida dele tenha raízes profundas. Ele se debruça sobre essa doutrina que agora iria pautar toda a vida dele. Né? Temos que avançar, como dizia João Paulo II, para águas mais profundas.
né? Vamos sair das coisas sensíveis, porque não é isso que nos mantém de pé quando as tribulações aparecem, né? Quando perdas, quando dores, é aquela fé profunda, que a nossa confiança está, como diz o Salmo de hoje, né? Felizes quem a Deus se confia, né? Mas que Deus é esse, né? Conhecer esse Deus profundamente, foi isso que Paulo foi ao deserto. Conhecer, fazer uma experiência diária com aquele Deus, né? Por isso precisamos, às vezes, o nosso deserto são essas horas no grupo de oração, onde nós estamos ouvindo, aprofundando a nossa fé, né? Criando raízes, mas uma só vez não basta para nós, né? Precisamos fazer essa experiência de Deus todos os dias da nossa vida. Todos os dias, né? Porque aí pode vir o que for, a notícia que for, aquele salmo que diz, né? Não temerei notícias funestas. Nós não temeremos, porque nós sabemos em quem nós colocamos a nossa confiança. Paulo estava sendo preparado por Deus no deserto para tudo aquilo que ele iria viver, e que nós sabemos que não é pouco, né? Então, esse tempo de deserto, esse tempo em que Paulo aprofundou, vai ser para ele como que a coluna vertebral, né? Como que aquilo que vai manter Paulo de pé diante de tudo o que vem pela frente, o que ele vai ter que passar por esse seu Senhor, por esse Quírio, né? Então, o maior sucesso de Paulo, gente, às vezes a gente pensa que foram as comunidades em que ele transformou, as cartas que ele escreveu, mas o maior sucesso de Paulo foi a transformação que ele deixou Deus fazer nele. Ele permitiu ser transformado por Deus. Ele se deixou moldar por Deus. E a gente sabe o quanto isso é difícil, né? Não queremos aprofundar, não queremos deserto, não queremos dores, né? Temos medo de tudo isso, a nossa humanidade. Mas nós sabemos o quanto é necessário, mas ao mesmo tempo, o quanto Deus nos prepara para isso, né? Eu tenho certeza que aqui todos têm histórias para contar, de passagens pela sua vida, de grandes tribulações, de momentos de dor, de enfermidade. E eu sempre fico muito impressionada como Deus, primeiro ele atrai a pessoa para ele, né? Chega aquela hora do encontro da pessoa com Deus, ele vai moldando, vai acariciando, vai preparando. E quando vem a grande tribulação, a grande dor, a gente olha para a vida daquela pessoa e fala, meu Deus, como ela é amada do nosso Deus, como Ele preparou o caminho para esse momento. Deus nos prepara para viver o que seja na nossa vida. É a mão dEle que está por trás de tudo, né? E Paulo foi fazendo a experiência desse amor, desse cuidado de Deus com ele, em todos os momentos, né? Não foi no primeiro naufrágio, ou na primeira dor, que Paulo desistiu de tudo, porque ele se sentia na dor, no naufrágio, na fome, nos assaltos. Apesar de tudo que os nossos olhos humanos possam ver nisso, ele se sentia cuidado por Deus. Ele sentia a força de Deus, né? E nós vamos ver que Paulo vai comparar, né, a vida dele. Tem uma passagem linda que nós vamos ler. Não só a vida, mas a vitória, os fracassos, né? Ele vai usar uma comparação muito feliz para nos ajudar, que está lá na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27. Quem conseguir abrir rapidinho, né? Vamos ver aqui o que Paulo vai falar para nós. A página na Ave Maria é 1473. 1 de Coríntios 9, de 24 a 27. Ele diz assim: nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só vai receber o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós fazemos por uma coroa incorruptível. Assim eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesma a ser excluído depois de ter pregado aos outros. Então, Paulo vai se comparar a um atleta, né? E hoje, quando eu estava pensando nisso, como esse
ensino foi dado há 15 anos, né? Há 15 anos a gente não tinha Instagram, os blogueiros, né? Que hoje a gente tem os, como fala, os nutricionistas, cada um no Instagram tem o seu público, né? Lá que segue, que copia. Então nós vamos, hoje aqui Paulo vai ser para nós, né? Esse blogueiro que nós vamos seguir, né? E aí tem as pessoas que tudo que a pessoa faz, aonde a pessoa se veste, o que a pessoa come, posta o dia inteiro, nós vamos seguir Paulo hoje para nós podermos ter como modelo da nossa vida, né? E nós vamos ver ele se comparando a um atleta, né? Como era a vida de Paulo, né? O que ele vai nos mandar aqui? Então, de onde vem a energia de Paulo, né? Como evangelizador? Paulo, um atleta que ele está se comparando aos evangelizadores, e aqui cada uma de nós, né? Somos chamadas a evangelizar, lembrem-se disso. Né? Paulo está falando conosco, para aquilo que nós também precisamos. Então, de onde vinha a energia de Paulo? A força de Paulo? Né? Quem que saberia dizer? Aonde começava? Vida de oração. Né? Era onde Paulo ia tirar as forças dele. Vida de oração, o que nos conecta com Deus, né? É a fonte, né, de onde emana o Espírito Santo que nós clamamos. Paulo tinha vida de oração não de vez em quando, não quando apertavam as coisas, mas uma vida de oração constante. Né? Por isso que Paulo, orai sem cessar, né? Em tudo dai graças, porque a vida de Paulo era oração. Não veja bem, quando a nossa fonte é o Espírito Santo, não é questão de falar bonito, né? Mas quando nós somos chamados a ser evangelizadores, como Paulo foi, esse chamado tão forte de Deus, Paulo é chamado para ser a boca de Deus. Né? Eu e você, para falarmos por outro em nome de Deus. Né? Deixar que o Espírito Santo haja em nós, haja através de nós, nos use verdadeiramente. Né? Quantas vezes, às vezes as pessoas falam, olha, aquilo que você me falou, né, marcou a minha vida, foi o antes e o depois, você fala, mas eu nem me lembro. Nós não lembramos, né, porque nós somos mulheres, homens conduzidos pelo Espírito Santo, e cheios de vida de oração, né, onde o Espírito Santo pode agir livremente. Então, é Ele que vai conduzir o nosso pensar, o nosso falar, permitindo que Deus vá anulando em nós tudo aquilo que é humano, todo o olhar ainda que a gente pensa nas coisas que nos acontecem somente com o olhar humano e esquece de olhar com os olhos de Deus, de perceber em tudo que nos acontece a mão de Deus. Então, Paulo vai ter essa vida dele intensa de oração, né? A força não estava nos milagres que Paulo fez, não estava nas curas que Paulo fez, né? Mas a força dele estava na oração, a força de Paulo estava na Eucaristia, a força de Paulo estava na adoração, tudo que está a um passo nosso, tudo que nós também podemos fazer. Né? Hoje, por exemplo, podemos sair daqui depois do grupo e ainda adorar o Senhor antes da missa e receber a Eucaristia e passamos a tarde rezando. Saímos daqui como super-homens e super-mulheres, né? Repletos da força de Deus, repletos do Espírito Santo, nada pode nos deter. Né? Podemos ter essa vida de Paulo. Né? Então, lemos o cardápio de Paulo. Oração, Eucaristia, adoração. Né? E esse cardápio, olha que maravilha, podemos comer à vontade. Né? À vontade. Na vida de Paulo só existia uma restrição, que ele não podia nem olhar, que já engordava, já tirava todo o pique dele. O que era? Qual era a restrição? O pecado. Né? Não passar nem perto do pecado. Ter o verdadeiro, é uma graça que nós temos que pedir, um verdadeiro horror ao pecado. Né? É a única restrição na minha vida. Fugir do pecado. Né? Porque o pecado é como aquele peso que nos puxa para baixo, que não nos deixa voar para Deus, que não deixa que a graça de Deus penetre em nós. Né? É como se nós cortássemos com esse peso, né, o fluxo da graça de Deus na nossa vida. Então, Paulo fugia do pecado. Fugia do pecado. Ele mesmo aqui nesse trechinho que nós lemos, né,
castigava o seu corpo, né? Paulo fazia os seus jejuns, né? Agora na quaresma, que nós estamos fazendo essa experiência de quão fraco nós somos, né? Tira uma refeiçãozinha, já dá dor de cabeça, já dá... Mas precisamos treinar o nosso corpo, né? Nessa luta contra o pecado. Lembrando que não tem pecado... não é só os pecados graves, obviamente, que nós temos que... Mas também não se contentar com os nossos pecadinhos de estimação, sabe? Que vai somando um com o outro, e isso vai causando um peso que nos puxa para baixo e não nos deixa correr, não nos deixa alcançar a nossa meta. E outra coisa que o pecado faz, que é terrível, nos desanima, nos desmotiva. Nós perdemos o ânimo quando estamos com um pecado enraizado em nós. Buscar o sacerdote, né? Sabemos qual é o médico, sabemos qual é a cura, né? E Paulo descobre isso, né? Que sem o pecado a nossa alma voa para Deus, né? Nós estamos em ligação direta com o nosso Deus, né? Nada pode nos afastar, né, de Deus. E hoje a gente percebe, né, esses atletas, toda a parte de esporte, para nadar existe o maiô que é de papel, né? É um papel especial que não pesa absolutamente nada. Os carros de Fórmula 1, se não tiver aquele negócio atrás, eles praticamente levantam voos. Nós precisamos estar leves para alçar voos altos para Deus. Nada pode nos impedir. E aqui também entram os apegos, né? Todos os nossos apegos que precisamos pedir nessa quaresma, que Deus vá nos libertando, tudo aquilo que nos escraviza, que nos faz olhar para baixo. Vamos pedir essa ajuda para São Paulo, que soube viver desapegado, que aprendeu, que se deixou moldar por Deus, a ponto dele dizer, né? Sei viver na penúria, sei viver na riqueza e sei viver na penúria, né? Não importa, né? Se eu tenho, eu vivo como se eu não tivesse, para que nada me puxe para baixo, né? Então, o pecado não pode ser um acessório na nossa vida. Não temos essa possibilidade, né? Travar essa luta contra o pecado. E olha, gente, quando nós temos essa consciência de verdadeiramente começar uma vida espiritual intensa, né? De dizer não ao pecado, nós começamos a mudar, né? Podem não ser grandes mudanças, mas nós começamos a mudar. As pessoas à nossa volta começam a perceber. Né? E muito mais do que 1000 palavras, 1000 pregações que a gente faça, quando nós começamos a mudar o nosso modo de ser, o nosso modo de falar, quando lutamos contra o nosso temperamento, quantas pessoas são arrastadas para Deus, a partir do nosso testemunho, que é possível mudar, que é possível ter uma vida ao lado de Deus. Né? É isso que nós precisamos, né? Como evangelizadores que somos, muito mais que com palavras, evangelizar com todo o nosso ser. As pessoas, quando viram a mudança de Paulo, quantos se converteram, né, para aquele Deus que era capaz de fazer tudo aquilo em Paulo e que é capaz de fazer também em nós, né? E qual que seria o pecado assim que vocês acham, que só olhando Paulo, como nós conhecemos na semana passada, qual seria o pecado que Paulo teve que lutar, né? Como que Paulo se denominava? Que nós vimos. Ele se achava o justo, o máximo. Né? Ele estava salvo porque ele lutava, ele fazia. Né? E ele não tinha nada que mudar, então a soberba. Né? E o autor do livro ele conta uma história que a gente pode se enxergar muito nessa história. Ele diz assim que morreu um homem justo. Né? E esse homem, quando morre, vamos imaginar, né, que Paulo, antes do encontro com Jesus, se sentisse mais ou menos como esse homem. Quando ele morre, ele fala, bom, agora eu vou direto para o céu, porque eu fui justo durante toda a minha vida. Né? Eu fiz tudo o que Deus me pedia, eu ia à missa, eu rezava terços, enfim. E então ele foi confiante de que, a hora que ele chegasse no céu, iam ter coro de anjos aguardando a entrada dele. Qual não é a decepção? Quando ele entra, chega na porta do céu, Pedro vem e abre meia porta. E aí ele olha para Pedro e fala, olá, sou eu. Né? Pedro, pois não. Ele falou, eu vim para entrar no céu, porque eu sou o fulano. Né? A gente dá até sobrenome, se for preciso, da Nossa Senhora do Brasil, sou eu. Né? E aí Pedro fala para ele, olha, para você entrar no céu, você precisa ter
1000 pontos. Então, pode começar. Me fala quais são os teus pontos, né? Porque eu vou fazer a soma aqui para ver se você entra. Então, ele começa. Eu ia à missa todos os dias. E Pedro fala, 1 ponto. Fala, eu também rezava o terço todos os dias. Mais 1 ponto, você tem 2. Olha, eu era fiel à minha esposa, eu nunca olhei para outra mulher. 1 ponto, não fez mais que a obrigação. Olha, mas eu pagava os impostos. 3 pontos, isso quase ninguém faz. E aí ele foi contando, e eu fazia isso, e ele somando. Quando ele somou tudo que o homem disse para ele, bom, você somou 11 pontos. Aí o homem olha para ele e falou, pelo amor de Deus, agora então eu vou ter que confiar na misericórdia de Deus. Ele, 1000 pontos, pode entrar. Foi o que aconteceu com Paulo. Antes ele achava que eram fazer coisas. Né? E não, né? A salvação foi nos dada. Né? Nós não merecemos. É aí que é a maravilha de Deus. Né? Isso que desnorteou Paulo. Né? Ele não precisava, Deus o amou apesar de tudo. Deus nos ama apesar dos pesares, das nossas misérias, dos nossos pecados, das vezes que o traímos, das vezes que o negamos. Deus nos ama. A salvação é gratuita. Né? Quantas religiões ainda que dá vontade da gente gritar, né? Não é pelo que você faz que você se salva, não é pelas tuas boas obras, mas qual que foi essa virada de chave de Paulo? Quando eu tomo posse dessa salvação que Jesus me trouxe, quando eu me sinto amada por esse Deus, envolvida por essa misericórdia, o meu coração começa a ser transformado. E como reflexo, como consequência dessa salvação que Deus me trouxe, as minhas atitudes mudam. Eu sou capaz de amar mais, de olhar para o outro, de viver para o outro. Então, lembra quando São Tiago dizia, né, que a fé sem obras é morta? É por isso, quando nós abraçamos a nossa fé, é um movimento de mudança que começa em nós, quando abraçamos a salvação. Né? E a consequência são atos bons, são mudança de vida, de atitude. Né? E foi isso que Paulo entendeu. Né? Então, nós precisamos abraçar essa salvação como Paulo abraçou e foi transformada a sua vida. Né? E Paulo sabia, né, que a carne é marvada, né? Que o nosso corpo é traiçoeiro. Né? Então, tem aquele versículo forte que Paulo fala, né? Quem me livrará deste corpo de morte? Né? Tem aquele outra tradução, né? Desse corpo mortal, desse corpo de pecado, que me leva ao pecado, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Né? Então, a gente pode pensar em nós. Né? Existe essa luta? É claro que existe. Quantas vezes a gente se planeja, quer fazer bem feito, eu sei que eu vou encontrar aquela pessoa, hoje eu vou conseguir ser simpática, agradável, eu vou conseguir. A gente está cheia de boa intenção, mas chega na hora, não conseguimos. Mal passamos pela pessoa, mal olhamos para aquela pessoa, não conseguimos. Queremos fazer o bem, mas acabamos fazendo o mal. Né? Por isso nós precisamos treinar o nosso corpo. Era o que Paulo fazia. Treinar o nosso corpo, não dar tudo aquilo que o nosso corpo quer. Né? Por exemplo, toca o despertador. Né? Todo mundo pula da cama assim que o despertador toca? É um bom treino. Né? São José Maria chamava isso de minuto heróico. Toca o despertador, eu pulo da cama. Por que ele dizia que isso é importante? Porque quando nós nos vencemos na primeira hora do dia, quando eu não dou para o meu corpo aquilo que ele quer, já no primeiro momento do dia, nós vamos nos vencer no resto. Né? Nós vamos ter uma facilidade maior de vencermos o que vem pela frente. Então, Paulo tinha disciplina na sua vida. Nós precisamos ter. Nós precisamos colocar as rédeas no nosso corpo, não dando tudo o que ele quer, não dando toda a comida, não dando toda a bebida, não dando todo o conforto, né? Que hoje é o que o mundo prega, né? Quanto mais melhor, temos que ser felizes, né? Nós sabemos aonde está a nossa verdadeira felicidade e ela passa por isso, né? Porque senão nós vamos ser eternos insatisfeitos, eternos. Quanto mais nós dermos para o nosso corpo, mais o nosso corpo vai querer. Por isso Paulo castigava o seu corpo. Ele mantinha o corpo dele como que no cabresto, né? Aqui quem manda não é o corpo.
né? E nós também podemos fazer isso, né? Às vezes, até para ajoelhar, a gente se incomoda se o banco não com uma almofadinha, né? Precisamos ser homens e mulheres né? Sim, maltratar o joelho um pouco não vai fazer mal para ninguém, né? Ninguém vai morrer com o joelho, ficar um pouquinho lá do joelho no chão, rezando, né? O atleta precisa ter normas, precisa ter disciplina, e o evangelizador também, porque se não tiver, não aguenta, né? Não vai dar conta do recado, e é isso que Paulo vai nos ensinando, né? Assim que ele suportou assaltos, naufrágios, chicotadas, enfim, tudo aquilo que ele viveu, né? Porque ele submetia o corpo dele aos desconfortos, né? E nós, às vezes, a gente viaja um voo, né, daqui para os Estados Unidos, daqui para o Nordeste, e a gente ainda fala assim, né? Nossa, eu preciso de um dia para me recuperar, né? 8 horas de voo. Imagina Paulo, né, que não parava, né? E não era de avião, vendo filminho, não, né? As viagens dele eram viagens, como fala, com muitos impedimentos e tempestades, enfim, né? E o que segurava Paulo? Aquele versículo que depois eu preciso até lembrar de perguntar para vocês, que a Mônica falou que é o dela, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Seja o que for que a gente tiver que enfrentar, a hora que as coisas se apresentarem na nossa vida de uma maneira que nos dê medo, nos dê pânico, né? Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. E vamos em frente, né? E assim era Paulo nas suas viagens, né? Ele confiava na vitória. A vitória era ele que tinha conseguido? A vitória era de Cristo. Era com essa vitória que ele se agarrava, né? A vitória já era dele. É como a vitória já é nossa. Vamos ter que passar por esses momentos de dificuldade, de tribulação? Vamos, com certeza, né? No mundo havereis de ter tribulação, mas coragem, eu venci o mundo, né? Quais são as frases? Então, Paulo tinha essas frases fortes, né? Que ele repetia não como um mantra, mas como uma certeza na vida dele. E por ser palavra de Deus, aquilo animava o coração de Paulo, como a palavra de Deus anima o nosso. O nosso coração precisa estar cheio dessa palavra, para que nessas horas salte do nosso coração, não só da nossa boca, né? Esse versículo que nos dá força, que nos anima, né? Mas qual que são as nossas frases mestras durante a nossa vida? Quando acontecem as coisas que não estavam na nossa agenda, programadas, que nós estávamos contando com aquilo, quando tudo sai ao contrário, nós começamos, Deus se esqueceu de mim. Né? Eu não merecia isso que está me acontecendo. Né? Onde está Deus? Né? São frases que nos puxam para baixo, né? Que nos trazem essa sensação de derrota, de desânimo. Não! Tudo posso naquele que me fortalece. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Essa é a minha frase desse ano de 2022. Né? Alegrai-vos, dizia Paulo. E ele dizia, repito, alegrai-vos. Quando? Sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Nós temos todos os motivos do mundo para nos alegrar, né? Então, e Paulo ria da morte, né? O destemor dele era tão grande, né? A certeza de vitória dele tão grande que ele dizia, onde está, ó morte, a tua vitória? Né? Até acho que a Teresa canta essa, morte, né? Onde está a morte? Ele ria da morte, São Paulo, né? Porque ele conhecia em quem ele tinha posto toda a confiança dele, né? Então, em tudo somos mais que vencedores. Em tudo somos mais que vencedores. Fala para quem está ao teu lado, mesmo você que está em casa, né, repete para você mesmo, em tudo somos mais que vencedores. Em tudo somos mais que vencedores. Na dor, somos mais que vencedores. No abandono, somos mais que vencedores. Na doença, somos mais que vencedores. Na pobreza, somos mais que vencedores, né? O meu marido tem um humor de cão. Somos mais que vencedores. Não podemos desanimar por nada. Nada pode tirar o nosso ânimo, nada pode tirar a nossa fé. Né? Temos problemas com os filhos, com os netos. Somos mais
que vencedores. Precisamos tomar posse disso na nossa vida, pelos nossos méritos, pelos nossos bons olhos ou pelo joelho no chão. Não, pela virtude daquele que nos amou e se entregou. Né? Paulo dizia isso, dá até uma... Né? Ele me amou, Paulo dizia, ele me amou e se entregou por mim. É isso que nós temos que ter. Né? Gisele, Cristo me amou. E é isso que eu valho para Deus, todo o sangue do seu filho, cada gota do sangue do seu filho. Paulo tomou posse, e isso transformou a vida de Paulo e pode transformar a nossa vida, né? A nossa vida. Muito bem, nós vimos a dieta de Paulo, a disciplina de Paulo, e também agora, para encerrar o dia de hoje, nós precisamos saber quem foram as pessoas, como é que chama hoje em dia? Não é treinador, o coach, né? Quem foi o coach de Paulo? Paulo teve 4 coaches, né? Nós vimos 2, nós conhecemos na semana passada, mas nós vamos retomar, né? Para ver que ninguém esqueceu aqui, né? E coach é aquele que vai o quê? Vai aconselhar, vai corrigir, né? Vai formar. Esse é um verdadeiro. A gente vê hoje no futebol, né? Cada hora não é, aí não é coach, aí é treinador, né? E troca uma hora, troca outra, e vem o outro. Por quê? Porque eles querem o melhor desempenho, né? Então, Paulo teve 4, né? Então, primeiro lembra daquele que Paulo ficou aos pés durante toda a juventude dele, como se chamava o primeiro coach dele? Gamaliel, o top, assim, né? Era o melhor professor de Antigo Testamento, que fez com que Paulo o quê? Só lesse o Antigo Testamento? Não. Fez com que Paulo amasse, respeitasse, acreditasse e vivesse. Esse foi Gamaliel na vida de Paulo, né? Quem foi Gamaliel na tua vida? Quem te ensinou a ler a palavra de Deus, a mostrar onde era o capítulo, onde eram os versículos? Outro dia eu achei uma Bíblia que a gente fez, que eu acho que vocês devem ter em casa, que nós colocamos aquelas letrinhas do lado, para poder achar, porque era uma Bíblia nova, né? Nós aprendemos, né? Foi alguém que nos ensinou. Nós tivemos uma super coach, né? Nós tivemos uma Doroti na nossa vida por mais de 20 anos, que nos ensinou a amar a palavra de Deus, a amar a doutrina da igreja, né? A nos esforçarmos por viver aquilo que nós estávamos aprendendo, né? Precisamos disso, mas veja, não só precisamos ter um Gamaliel, mas nós precisamos ser Gamaliel. Ser Gamaliel. Primeiro compromisso de hoje. Ser Gamaliel, né? Então, não deixar, porque às vezes o que acontece com a gente? A gente quer deixar tudo por conta do Espírito Santo, né? Deixa que na hora o Espírito Santo faz, na hora o Espírito Santo tem a nossa parte, né? O nosso estudo, o nosso empenho, dar tudo de nós. E aí vem o Espírito Santo, aí a obra-prima é dele, né? Nós contribuímos com muito pouco, mas precisamos. Deus conta com isso. Então, precisamos estudar, precisamos nos esforçar para viver. Muito bem. Segundo coach, também vimos na semana passada. Ananias, né? Que Jesus envia com uma missão de curar e de batizar Paulo de 2 maneiras. Clamando o Espírito Santo, e batiza Paulo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E esse Ananias, né, quantas vezes, esse autor é muito engraçado, mas ele fala, quantas vezes Ananias não rezou, né, na sua oração pessoal, pedindo a Deus que afastasse Paulo da vida dele, né? Deixa esse homem para lá, que ele maltrata os cristãos, Senhor, e de repente, Ananias, vai lá, né? Você vai ser enviado para curar Paulo, né? Você vai ser enviado para batizar Paulo. Essa foi a missão dele, né? E é Ananias que vai fazer com que Paulo enxergue esse Jesus, caminho, verdade e vida, né? Batiza ele no Espírito Santo, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mergulhando Paulo na morte de Cristo e
fazendo com que ele ressuscitasse com Cristo. A vida nova foi ele que deu, né? Também pergunto para vocês hoje, né? Quem foi? Quem rezou por você a primeira vez? Você lembra, Tereza? Quem rezou por você a primeira vez, Tereza? Olha aí, olha os Ananias, duplo Ananias, hein? Duplo Ananias, né? E olha os frutos, né? Quantas pessoas passam pela nossa vida? Quantos precisam conhecer esse Jesus, caminho, verdade e vida? Quantos precisam de ter olhos abertos para enxergar isso? E somos nós. Deus conta conosco. Agora sim, vem o terceiro. Eu vou dizer para vocês, eu li um livro uma vez, que eu não consigo lembrar o nome, é bem fininho o livro, mas são sobre as pessoas na Bíblia que passam em segundo plano, que não tem, assim, uma relevância, que se eu falar, todo mundo, já sei quem é, fez isso, fez aquilo. Mas este homem, na vida de Paulo, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Quem sabe o nome desse homem? Espetacular. Barnabé. Barnabé foi um personagem chave na vida de Paulo. Se não fosse Barnabé, né, obviamente Deus teria os planos dele, arrumaria daqui e dali, mas Barnabé disse sim a Deus. Sabe quem levou Paulo para a comunidade? Barnabé. Ninguém queria saber do Paulo. Ninguém acreditava na conversão de Paulo. Barnabé acreditou, né? Eu acho que nós experimentamos também isso na nossa vida, ainda mais quem teve conversões muito grandes, mudanças de vida muito grandes, que as pessoas ficavam meio desconfiadas, né? Será mesmo, né? Que isso aí é para valer? E assim foi com Paulo. Mas Barnabé acreditou, né? Barnabé levou ele para apresentar para a comunidade. Barnabé deu a cara por Paulo. Ele garantiu para aqueles homens que o que Paulo estava vivendo era real, era verdadeiro, né? Mas a gente viu na semana passada que assim que Paulo sai de Damasco, curado por Ananias, ele começa a pregar, começa a acontecer o quê? Um tumulto, né? Antes aquele que perseguia, agora prega. Paulo começou a trazer problemas para a primeira comunidade cristã, porque ele alvoroçou todo mundo, né? Era como se começasse de novo uma perseguição. Então, o que os apóstolos bonzinhos fizeram? Deram um bilhete só de ida para Paulo, né? Vai para Cesareia, vai para longe, vai para lá, né? Como dizia o Silvio Santos, vai para lá. Mandaram Paulo embora da onde eles estavam. E sabe o que diz a palavra de Deus, que é muito engraçado? Que depois que mandaram Paulo embora, ele diz assim, quer ver? A igreja gozava então de paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria. Se livraram do problema. Mas você sabe que Deus incomodou Barnabé. E Barnabé foi atrás de Paulo. Foi atrás de Paulo e falou, vai comigo, né? Eu te levo, nós vamos começar as missões juntas, né? Olha que papel fundamental, né, que teve Barnabé. Mais uma vez, ele vai atrás dele e ele sai em missão, né? Quem acreditou em você? Né? Quem deu a cara para bater por você? Quem te trouxe aqui? Barnabé levou Paulo até a comunidade dos primeiros cristãos. E você? Rezar por esse Barnabé na tua vida, todos os dias, né? Pelo seu Gamaliel, pelo seu Ananias, mas também pelo seu Barnabé, aquele que te trouxe aqui, né? E agora, o quarto, o último e o mais importante. Eu acho que você, quando eu comecei a falar dos coaches do Paulo, você falou. O Espírito Santo, né? O Espírito Santo. A palavra de Deus, gente, se você quer ver o Espírito Santo tomar forma de pessoa, porque para nós é complicado, né? Deus Pai, todo mundo tem um pai, consegue ver Deus com uma cara de homem, né? Deus Filho se encarnou, mas Deus, pessoa do Espírito Santo, Paulo traz isso para nós tocamos o Espírito Santo através da vida de Paulo. Porque o que a palavra de Deus vai falar, contando nos Atos dos Apóstolos especialmente, mas mesmo depois que Paulo foi guiado pelo Espírito Santo, ele vai até aquela cidade. Depois, impedido pelo Espírito Santo, ele não entra naquela cidade. Paulo, cheio do Espírito Santo, pregou a palavra de Deus, né? Então, veja bem, Gamaliel, Ananias, Barnabé, sensacionais, importantíssimos, foram os artistas, né, que começaram
a esculpir, a tirar as arestas, né? A começar a aparecer ali a imagem do evangelizador, depois de tudo que Paulo passou, mas é o Espírito Santo que dá vida. Né? O Espírito Santo é a alma, né? É a alma da igreja, é a nossa alma, é aquilo que nos faz respirar para Deus, ter vida em Deus, é o Espírito Santo, o maior evangelizador. Né? E hoje nós precisamos sair daqui decididos. Nós temos muito trabalho pela frente. Deus conta conosco. Eu sempre falo para vocês, não é por um acaso que nós estamos aqui. Não é porque não tinha nada melhor para fazer. Né? Não é porque as pessoas que estão em casa passaram esse tempo aqui ouvindo isso. Não. É porque Deus quer falar ao nosso coração. Deus quer suscitar em nós esse desejo de evangelizar. Né? O mesmo que transformou a vida de Paulo, a ponto dele dizer... Ai de mim, se não evangelizar. Ai de mim, ai de nós, se não evangelizarmos. Né? Isso está em nós. Né? Deus colocou em nós, Deus espera de nós. E seremos felizes se fizermos isso. Né? Nós vamos ver o poder que tem a palavra de Deus quando nós levamos para alguma pessoa, quando nós consolamos alguém com a palavra de Deus. Eu ouso dizer, né, que às vezes quando a gente... acha que está fazendo algum bem, rezando por uma pessoa, nós saímos melhor, mas muito melhores. Nós saímos renovados. Né? Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Deus atua em nós, através de nós, mas também em nós, quando nos colocamos a seu serviço. Então, hoje, pedir muito. Né? Senhor, eu quero ser Gamaliel, eu quero ser tudo. Quero ser Gamaliel, quero ser Ananias, quero ser Barnabé, pegar tudo de bom que tem nessas pessoas, tudo que elas fizeram a diferença para o plano de Deus na vida delas, eu quero fazer. Né? Mas, além de tudo isso, muito mais, né? Eu não quero imitar Paulo, que já seria o máximo, mas eu quero imitar o Jesus de Paulo. Quem mais tem esse desejo? Então, mãos à obra, mãos à obra. Amem a palavra de Deus, estudem a palavra de Deus, mergulhem na doutrina da nossa igreja, encham-se de Deus, porque aí o Espírito Santo vai fazer maravilhas em nós e através de nós. Mas nós precisamos fazer a experiência. Ai de mim se não evangelizar. Fala isso para você. Ai de mim. Muito xoxo, mas muito xoxo. Aqui eu não estou vendo vontade nenhuma, eu quero ouvir com força, com ânimo de Paulo, como se Paulo estivesse dizendo, de pé. Mais uma vez, com mais força ainda. Ai de mim, se não evangelizar. Amém? Eu e minha casa servirei.